Bom dia, amados. Que alegria estar de novo aqui com vocês. Bom dia para aquele que acorda colocando pressão ao sol. Bom dia. Hoje é dia 1º de novembro. E o convite hoje é para que a gente possa se posicionar. A gente precisa se posicionar. O ano já está encerrando e a gente precisa entender. Será que a gente cumpriu tudo aquilo que a gente prometeu que ia cumprir esse ano? Será que a gente conseguiu dar um check lá nos meus desejos de 2023? Estamos começando o penúltimo mês desse ano e o chamado aqui é para se posicionar. A gente precisa de verdade se posicionar. O ano não acabou, não acabamos esse ano ainda, vamos nos posicionar. Precisamos entender quem de fato somos. E esse é um convite mais para mim do que para qualquer um, que a gente possa se posicionar de verdade. A gente não tem que agradar todo mundo, inclusive a gente não deve agradar a ninguém, a gente só precisa agradar a Deus. A gente não precisa ser politicamente correto, a gente precisa ser correto segundo as regras de Deus. Então que a gente possa se posicionar para que a gente possa fazer um mês de novembro surreal, um mês de novembro extraordinário. E para isso, para a gente se posicionar, hoje nós vamos ler um salmo, Salmo 91. Janice, por que ler o Salmo 91? Porque o Salmo 91 fala muito sobre os medos e a gente precisa nesse posicionamento a gente quebrar essa cultura de ter medo. A gente precisa entender quem somos de verdade, a gente precisa entender nossa identidade. Janice, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? A gente tem que entender que a gente primeiro, todos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus, mas tem aqueles que são filhos de Deus. E qual é essa diferença? Quem aceita com o seu coração e declara com a boca que Ele é o nosso Criador, né? E é o nosso protetor e nosso Criador. Então, esses são os filhos. Então, quem é, a partir disso, eu sou filho de Deus. E aí, quem é você então, se você é filho de Deus? Será que você não é herdeiro do Altíssimo? Será que você não é o herdeiro de quem é o dono da prata, do ouro, o Senhor dos exércitos, aquele que é o médico dos médicos? Será que não estamos esquecendo quem de verdade somos? E aí é isso que eu tô falando, vamos nos posicionar para entender quem somos. Isso fala muito sobre a tua identidade, quem é você? Eu sou herdeira, imagem e semelhança de Deus, nascida para dominar, governar e transbordar. Isso é o que somos, né? Nós somos herdeiros, nós temos que sentar no trono. E aí, para sentar no trono, a gente tem que nós temos que exteriorizar aquilo que está dentro da gente. E o que está dentro da gente, Janice? Temos que colocar coisas boas, tirar as coisas ruins e colocar as coisas boas. E aí a gente entendendo quem somos, a gente precisa quebrar algumas crenças, alguns medos que temos, para que a gente possa de verdade se posicionar nesse mês de novembro. Estamos iniciando que você coloque o seu pezinho nesse dia 1º, pensando: hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu sou filho de Deus. Fale com a sua boca, aceite com o seu coração e você vai estar ao lado, você vai estar dentro, você está naquela fatia de tudo aquilo que Deus tem para quem são filhos. Então faça isso. A gente vai ler hoje o Salmo 91, que é um salmo muito poderoso, é um salmo de proteção, é um salmo que elimina os medos, é um salmo que vai nos trazer um conhecimento diferente, mas é um salmo que tem algumas características que precisamos entender. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus a quem eu confio. Olha só, então aqui ele está dizendo, só para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, só para aquele que confia, que mora, que entende, que entrega as suas coisas de verdade para Deus, é que tem todos esses benefícios que a gente vai falar agora. Então a gente precisa entender, às vezes as pessoas abrem o Salmo 91, a gente vê muito isso, mas nas casas, né, das pessoas católicas, né, abrem o Salmo 91 e acham que aquilo é
suficiente para que a sua casa esteja protegida. Não, gente. Tem uma condição. Essa proteção, ela não é automática. Ela tem uma condição. Para aquele apenas que habita, que descansa, que mora, são essas pessoas que vão ter o quê? Vai ter esses benefícios de baixo. Então vamos ler de novo. Aquele que habita, que mora, que está dentro, né, no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que é a sombra? Descansar à sombra. O que quer dizer isso? O que é quando eu estou à sombra? Tem um sol muito grande, eu vou à sombra. O que acontece? Eu fico embaixo, né? Eu fico escondido, eu fico, né? Sob, então eu fico à sombra. Então por isso eu preciso, aquele que descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu Deus em quem confio. Olha só, gente, quem que confia? Vamos entender o que é a palavra confio, né? Eu confio em quem? Eu confio em quem eu conheço. Então às vezes a gente fala as palavras, mas a gente não entende muito bem o sentido delas. Então, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. O que é a minha fortaleza? A muralha, aquele que eu posso confiar todos os dias. Mas eu só posso confiar em alguém todos os dias. Eu só posso confiar naquilo que eu conheço, que eu tenho intimidade, que eu tenho relação. A gente confia em qualquer um? Não, a gente confia no nosso filho para guardar. Para quem que você vai deixar? Vou viajar, vou deixar, né, a chave da minha casa. Para quem? Para quem eu confio. E quem que eu confio? Aquele que eu conheço. Então a gente precisa entender. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E olha só, gente, aqui dentro da palavra confiar que está também uma palavra que ela é antônima, né? Não sei se seria bem isso, mas o medo é contrário à confiança. O medo, então às vezes a gente né, usa o nosso salmo, esse salmo muito nas situações, né, vou viajar, estou assustada na minha casa, então eu vou, né, quando eu estou com medo, eu chamo esse salmo, porque ele é um salmo poderoso de proteção, falam-se muito sobre isso. Mas aí a gente tem que entender, vamos falar da palavra, nós estamos falando só da palavra confiança. O medo, ele provém da desconfiança. Então, o medo provém da desconfiança. E a desconfiança provém da falta de conhecimento. Então, quando a gente tem medo, a gente está desconfiado de alguma coisa porque a gente tem uma falta de conhecimento. E assim, posso afirmar, e muitos autores afirmam, que o medo na minha vida, ele é proporcional à falta de conhecimento que eu tenho em algumas áreas. Então eu preciso entender de onde está vindo o meu medo. O teu medo está vindo na falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é a partir daquilo que eu sei e daquilo que eu ainda não sei a meu respeito e também com relação a outras coisas. Quando eu acesso o meu autoconhecimento, e entendo a minha real identidade, que é aquela de herdeiro, que é a imagem e semelhança de Deus, que é governante, que é transbordador. Quando eu entendo isso, quando eu entendo o que eu posso, o que eu sou e o que eu posso fazer, eu expulso o medo. Então, aqui, quando eu me relaciono com a situação, quando eu conheço, eu expulso o medo. E aí eu confio, eu só vou confiar quando eu expulso o medo. Então vamos lá. O medo provém da desconfiança. Como é que eu tiro o medo? Conhecendo mais aquilo que eu não conheço. E aí quando eu conheço, né, quando eu me relaciono mais, por exemplo, me relaciono mais com a palavra de Deus, mais eu conheço, mais de verdade eu confio, e aí eu entro nessas bênçãos. Porque eu confio, e quando eu confio eu tenho uma relação. Então é isso que quer dizer. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha muralha, o meu Deus em quem eu confio, quem eu conheço, em quem eu me relaciono, daquele que eu nunca desconfio, daquele que eu largo tudo e digo, Senhor, é com o Senhor. Né? Quando a gente fala assim, descansa em Deus, olha só, descansa à sombra do Onipotente o que é descansar? É sentar embaixo da sombra e ficar. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que fazer as tuas coisas, temos que ser
proativos e diligentes, mas a gente precisa entender que quando a gente larga na mão de Deus, a gente não precisa estar ajudando a Deus. Ah, tá, eu larguei isso aqui na mão de Deus, mas eu vou dar uma ajudadinha, vou ligar. Ah, mas eu vou dar uma ajudadinha, vou mandar um WhatsApp. Ah, mas eu vou dar uma ajudadinha. Ah, eu vou arrumar esse outro emprego. Ah, eu não tô feliz aqui, mas eu vou dar. Ah, Senhor, não tô feliz no meu trabalho. Eu digo, Senhor, me ajuda. Né? Se for para eu ficar mesmo nesse trabalho, que o Senhor enche o meu coração de amor por isso que eu estou fazendo, porque a gente precisa honrar o lugar onde a gente está trabalhando. Mas se não for esse lugar que você tem para mim, Pai, providencia outro. E aí, o que você faz? Você começa a entregar um monte de currículo, começa a fazer um monte de coisa e você começa a operar no lugar de Deus. Aí Deus diz assim, minha filha, mas e aí? E aí sou eu ou é tua mão? Então a gente precisa entregar e descansar e entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Não é fácil. Eu sei bem disso, não é fácil. Mas quando a gente começa a entregar, e as coisas de Deus, quando vão sendo entregues para você, ela vai dando uma tranquilidade no teu coração que excede qualquer entendimento. É muito incrível isso. A gente vai sentindo, quando Deus entrega as coisas na nossa vida, tu vai enxergando, e primeiro a gente tem que estar com os olhos mais afiados. Começa a entregar as coisas para Deus, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Começa a falar com Deus, ter Deus, mas eu sou cheio de Deus, mas tu conversa com Ele, tu fala com Ele, eu faço o tempo todo isso, eu tenho uma relação muito engraçada. Eu digo assim, Senhor, às vezes eu vou sair de carro, eu preciso ir lá num lugar e eu sei que é difícil a vaga. E eu faço, Senhor, senta aqui do meu lado. Me arruma uma vaga e precisa ser rápido. Eu vou fazer rápido o que eu tenho que fazer e logo eu saio, já vou liberar essa vaga para uma outra pessoa que também está com urgência. Então eu faço isso e é muito incrível, porque as respostas vêm quando você tem esse nível de intimidade. Às vezes a gente pensa, não, mas eu vou orar, eu preciso me ajoelhar, eu preciso ficar em jejum. Claro, tudo isso precisa, esses são níveis de entendimento. Às vezes a gente está tão apaixonado por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, que eu não consigo fazer de outra forma a não ser ajoelhada. Às vezes tu não está deitado no chão, de tanto que eu me curvo aquilo que Ele tem feito. Mas isso é quando a gente está num nível de intimidade com Deus. Mas Deus não quer saber do calo do teu joelho, Ele quer saber do cheiro do teu coração. Qual é o cheiro do teu coração? Então é importante sim que fizemos as nossas orações de madrugada. Hoje Deus me chamou de madrugada. Isso é muito incrível. E aí tem coisas que não dá para entender, só basta viver e temos que ser obedientes e escutar essa voz. Então, ele vai falando contigo. Conforme você vai abrindo uma portinha, ele vai caminhando contigo. Abre mais uma, entendeu? Ele vai sempre te liberando as coisas conforme o teu envolvimento, né? Não é assim com o amigo, a gente vai começar a conversar com o amigo, você só vai contar um segredo, uma coisa, quando tu sente mais confiança nele, mais confiança, aí tu vai abrindo mais coisas. E é assim com esse amigo maravilhoso do céu, esse Pai amado. 3, pois olha só, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansará à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio de verdade. Pois Ele, o Senhor Deus, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando você está escondido na sombra do Onipotente e diz, Senhor, eu confio em você, Ele te livrará. O que é o laço do passarinheiro? Das armadilhas que algumas pessoas estão fazendo para você. Você será livre dessas armadilhas. E da peste perniciosa. A peste perniciosa é aquelas coisas que você não tem o controle. Do Covid, por exemplo. Você não tem o controle, mas Ele vai te livrar dessa peste. Ele o cobrirá com as suas asas e com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro, assim como uma águia, como uma galinha que coloca seus pintinhos. Ele vai te colocar por debaixo, e isso estar na sombra do teu Onipotente. E suas asas, nas suas asas você estará seguro, e a sua verdade é proteção e escudo. Imagina, a gente tem que ler, gente, se imaginando isso, imaginando de verdade um escudo, imaginando de verdade um guarda-chuva, uma redoma na tua família. Quando você for orar o Salmo 91, imagina, Senhor, que o Senhor seja o escudo da minha casa de verdade. Imagina um escudo aqui que seta nenhuma do maligno não vai entrar, na tua casa não vai entrar nada que não seja de Deus. E se você estiver lá, mulheres, façam isso, homens também,
Façam isso, que a gente é muito espiritual. Tá varrendo a tua casa, já disse, Senhor, do mesmo jeito que eu tô tirando essa sujeira, que o Senhor tire tudo aquilo que não lhe pertence dessa casa, tire toda a obra do maligno que está aqui. Se tem alguma coisa que está dentro da minha casa que não pertence ao Senhor, que foi oferecido, que foi apresentado como oferenda e oferta a outros santos, aos outros senhores, então, Senhor, que o Senhor tire isso, me mostre, que eu possa limpar a minha casa. A gente está lendo Salmo 91 hoje, o Salmo do poder, o Salmo da proteção, o Salmo que fala muito com a gente sobre confiança em Deus. 5. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Então você não terá medo do terror noturno, né? O terror noturno são os tormentos espirituais. A gente entende de verdade que isso é bíblico, que à noite existe um terror noturno, que você ore também né, antes de dormir com os seus filhos e peça para Deus que Ele coloque de verdade, Senhor, coloque os seus anjos em volta dos meus filhos, que nem um terror noturno chegue até ele, que nada nessa casa, que não tenha nada nessa casa que não pertença ao Senhor. Senhor, tira. A gente precisa fazer uma sepsia todos os dias na nossa casa, a gente precisa estar com ela, a casa da gente tem que ser, as pessoas têm que entrar na nossa casa e sentir uma luz, sentir Deus dentro da tua casa. Para isso tem que tirar o que não é de Deus de lá. Começarmos a fazer essa sepsia, né? 7. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido, né? Em guerra, né? A gente está em tempos de guerra, Deus sempre irá nos proteger, mas para isso eu preciso me lembrar do começo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem habita é aquele que mora, que está junto com Deus. E aí nós temos que falar para o Senhor, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, né, minha muralha. O meu Deus em quem eu confio. Quem eu confio, a gente falou de confiança, é aquele que eu não tenho medo, né? A confiança é aquele que eu confio, que eu tenho conhecimento. A confiança é aquele que eu tenho uma relação. Eu só confio naquele que eu me relaciono. Então, caíam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Gente, o salário do pecado é a morte. E o castigo dos ímpios virá. E não somos nós os justiceiros. A gente já falou outro dia sobre isso. A gente não é justiceiro, não. Então a gente tem que ficar tranquilo, sempre dizer, né? O que eu falo? O que a gente tem que fazer? Porque amar quem ama a gente é fácil. Amar o nosso inimigo, esse é de verdade o coração do sábio. Ele tem que amar quem não ama ele, quem o provoca. Então a gente tem que ter essa sapiência. Mas amar em Deus e dizer, Senhor, que o Senhor se encarregue do seu filho, né? Eu gostaria de verdade que a vida dele fosse próspera, que ele tenha um coração, né? Um coração quebrantado. Mas Senhor, e aí você não precisa aceitar as coisas da outra pessoa, mas você precisa amar, não precisa, no teu coração você não precisa se vingar. Nós temos que ter um coração limpo, um coração lavado todos os dias. Então, é sobre isso que trata, né, esse versículo, quase que eu disse inciso. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. E aí eu tô falando que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Então que a gente entenda que a gente até verá o castigo dos ímpios, a gente não pode se alegrar. Lá em Provérbios a gente leu, não se alegre, para que Deus não tire os olhos daquele ímpio que ele está corrigindo e olhe para você. Eu digo muito isso para a Sofia, eu tirei a nota 5, que é a nota 10 hoje, mudou tudo, tirei a nota 5 e as meninas tiraram a 4, opa, não se alegre, porque senão Deus vai tirar os olhos das outras pessoas e olhar para você, que Deus veja que o teu coração é limpo, que o teu coração é cristalino. 9, você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá. Aqui ele está retornando, né? Ele está profetizando isso, que se você diz que o Senhor é seu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que guardem você em todos os caminhos.
Quando você tem o coração aquebrantado, um coração que confia em Deus, Deus vai dizer assim, ó, desçam anjos e vão lá e protejam aquela família, protejam aqueles negócios, e é assim que é de verdade. Deus vai enviar os anjos para nos guardar, vai blindar e proteger tudo aquilo que a gente vai fazer. A gente não vai tropeçar em pedra nenhuma. Eles, os anjos, sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Nem quem rasteja como cobra, ai Senhor, como isso é lindo, nem aquele traidor, nem uma cobra maligna que vai chegar no teu caminho, nem aquele que tem força como leão, ninguém vai chegar no teu caminho, porque Deus vai colocar seus anjos em volta. Isso é real, mas para quem, gente? Para aquele que entende, que está descansando, que confia de verdade em Deus. E quem confia de verdade em Deus é aquele que entrega a sua vida, aquele que é filho de verdade, aquele que diz, Senhor, meu coração e a minha boca declaram que o Senhor é o meu Senhor e é o meu Criador. E Deus diz, porque a mim se apegou com amor, e eu livrarei, eu protegerei, porque conhece meu nome. Gente, não tem nada mais importante para Deus que a sua própria palavra. Deus não descumpre sua própria palavra. E Ele está dizendo aqui, Deus diz, porque a mim você se apegou com amor, com confiança, eu te livrarei e o protegerei, porque conhece meu nome. Ele me invocará, Deus está falando, você me invocará e eu responderei. E na sua angústia eu estarei com você. Aqui Deus está falando com você. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o que quer dizer isso? Quando você depende de verdade de Deus, Ele vai estar junto e porque é uma promessa. E Deus não descumpre promessa. Deus não é homem para descumprir a sua promessa. Então, primeiro, o que a gente tem que buscar? Primeiro, a gente tem que buscar a Deus. A gente tem que nos socorrer a Ele qualquer situação da nossa vida. A gente primeiro, aconteceu uma coisa, vou falar com um amigo. Não, gente, fala com Deus. Tô com um problema aqui, vou chamar meu advogado. Não, gente, primeiro fala com Deus. Aconteceu alguma coisa no meu carro, fala com Deus. Isso é nível de intimidade. Quando você entende, quando você coloca tudo aquelas suas necessidades, seja mais boba que for, primeiro na mão do homem, antes da mão de Deus, Deus já entende que primeiro você confia na mão do homem, dos homens e não na mão de Deus. E aí, o teu nível de confiança e de entrega. E aí, Deus diz lá no 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Mas e aí? Será que a gente está lembrando de falar com Deus antes de falar com qualquer um? Antes de falar com o esposo, com o amigo, com a esposa, né? Será que a gente está, né? Ou às vezes a gente não fala com ninguém, fica, né, a gente é algo orgulhoso e acha que pode resolver tudo sozinho. Será que a gente está nesse nível de entrega? Será que a gente está de verdade dependendo de Deus? Aqui diz, quando eu te invocar, Ele irá responder. Gente, Deus não falha, Deus não dorme, Deus não se esconde quando necessário. Deus nos esconde quando necessário, Deus nos livra das armadilhas, Deus é um Deus de proteção, de livramento, de longevidade, esse é o Deus. Por que a gente está lendo o Salmo 91 hoje, Janice? Porque a gente tem que entender que hoje é dia 1º de novembro, a gente precisa se posicionar. Nós temos que estar posicionados em quem somos de verdade, qual é a nossa identidade. E o ano está se findando e talvez a gente não tenha feito todas aquelas coisas que a gente pensou em fazer. E a gente precisa estar posicionado para que nesse mês a gente realmente viva o extraordinário. E eu só vou viver o extraordinário de Deus quando eu me posicionar, quando eu entender a minha real identidade. É daqui que parte tudo. Então, quando a gente entende a nossa real identidade, entrega a nossa vida para Deus, a gente entende que Ele é quem faz tudo, o tempo é dele. E é sobre isso que a gente está falando. Amém? Salmo 91 hoje, olha só, hoje é dia 1º, o que a gente precisa fazer? Ler Provérbios 1. Lembra que a gente falou que nesse livro aqui, ó, né, diz que se eu ler Provérbios durante 2 anos, eu vou ser muito sábio, mais sábio do que as pessoas do meu meio. Se eu ler durante 5 anos, eu vou ser milionário. E aqui a gente não está falando de dinheiro somente, a gente está falando de conhecimento. E o Salmo, né, e o Provérbios 1 não é grande, então qualquer 3 minutinhos a gente lê aqui e a gente está cumprindo, dá check nas minhas atividades aqui do dia. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.
Seja feliz nesse dia, entregue, confie de verdade a Deus, entenda que você primeiro tem que chamar Ele para depois chamar qualquer outra pessoa e faça o que tem que ser feito. Hoje é dia primeiro dia do resto das nossas vidas, primeiro dia de novembro. Eu desejo que você de verdade entenda quem você é, que você de verdade se posicione e faça o melhor mês de toda a sua vida. Amém? Fiquem com Deus.